Olá, tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir? Rafael, que entrou agora, tá me ouvindo bem? Estamos fazendo os testes. Lil Maia, seja bem-vinda. Estão me ouvindo bem? Tudo bem? Que bom. Luma Santana, seja bem-vinda também. Bárbara, todos vocês que estão entrando agora, se conectando com a gente, boa noite. Sejam bem-vindos, todos vocês. Vamos... Sim, estão me ouvindo. Que bom. O áudio tá bom, não é? Vamos só aguardar um tempinho para o nosso convidado entrar. Sejam todos muito bem-vindos, que Jesus abençoe a cada um de vocês, todos nós. Daqui a pouquinho, nosso convidado entra e a gente começa a nossa live palestra da noite de hoje. Rafaela, boa noite, seja bem-vinda. Manuela, seja bem-vinda também. Que bom estarmos juntos mais uma vez, embora virtualmente. Mas a gente sabe que estar juntos é muito mais do que estar perto fisicamente, não é? É uma questão de energia, é uma questão de sintonia através dos nossos sentimentos. Boa noite, Falbrito, Jaqueline, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Todo mundo está me ouvindo bem? Estamos testando aqui. Tem uma Débora, Dionê. Tem uma solicitação. Sica Castro. É você, Florencio? Sim. Nós estamos só aguardando o nosso convidado entrar pra gente. Tá um pouco baixo. Vou tentar melhorar. Melhorou um pouco? Vamos tentar melhorar um pouco aqui. Estamos aguardando. Lúciola Mônica, seja bem-vinda. Adriana, boa noite a todos. Nosso convidado, Florencio, daqui a pouquinho ele entra e nós iniciamos. Tá bom? O áudio tá ótimo, não é o som? Vamos aguardar. Daqui a pouquinho ele entra e nós vamos dar início à nossa live palestra de hoje. Sica Castro, Luma Santana, tá bom o áudio, né? Cali, boa noite, Thaís. Mais uma vez, que bom ter vocês aqui. Muito bom. Vamos aguardar. Tá ótimo o áudio, né? Que bom. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante importante nesse momento das nossas vidas. Elaine Ribeiro entrou, seja bem-vinda, boa noite. A gente está testando o som para ver se está tudo bem. Nós vamos aguardar nosso querido Florencio entrar, para a gente aceitá-lo aqui. Vamos aguardar. Todo mundo continua me ouvindo bem, né?
Vamos lá. Tarcísio, boa noite. Simone, entrou agora, boa noite também. Já já nós vamos dar início. Maria, boa noite, seja bem-vinda. Ieda Lago. Que bom, todos juntos novamente. Estamos testando o som. Todo mundo está ouvindo bem. Muita gente está dizendo que está ouvindo bem, que o áudio está bom. Boa noite, Josileia. O som está ótimo, a imagem também. Oh, que bom. Um beijo para você, Elaine. Vinícius entrou. Boa noite. Está ótimo, Thaís está respondendo. Que bom. Estamos só aguardando o Florencio, nosso convidado da noite, entrar. Assim que ele entrar, a gente inicia. Tá ótimo, né? Que bom. Estamos aguardando. Enquanto isso, nós já vamos sintonizando com o alto, com o plano espiritual, já trazendo Jesus para perto da gente, já trazendo Jesus para ficar aqui do nosso lado. Ele disse que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria ali. E nós temos certeza absoluta que ele está conosco agora. Alaide, boa noite, seja bem-vinda. Que você possa estar ouvindo bem também o áudio. As pessoas estão dizendo que o áudio está muito bom. A imagem também. Sejam todos bem-vindos. Jesus abençoe a todos nós. Rosângela, bem-vinda. Jesus abençoe. Nobre Flávia, seja muito bem-vinda também. Que Jesus possa nos abençoar. Olá, seja bem-vinda. Que bom ter você conosco. Você está ouvindo bem o áudio? Está bem? Para você também? Por nada, Rosângela. Vamos aguardar um pouquinho mais. Nosso convidado entrar, ele ainda não entrou. Assim que ele entrar, nós iniciamos. Tem 3 solicitações aqui, Cleide, Adriana e Semiramis, mas não temos ainda dele. Vamos aguardar. Veca Gomes, seja bem-vinda. Débora Cláudia, seja bem-vinda. Isis Araújo, bem-vindo todos vocês. Nós só estamos testando o som, a imagem, aguardando o nosso convidado entrar. Daqui a pouquinho ele vai estar conosco, falando sobre esse tema importante, como eu disse anteriormente, para todos nós, nesse momento de grande desafio que nós estamos vivenciando. Vamos aguardar um pouquinho. Em breve ele entra e nós iniciamos a nossa live palestra da noite com o nosso querido Florencio Anton. Ana Reverendo, boa noite, seja bem-vinda também. Estamos aqui testando o áudio, a imagem, enquanto o nosso convidado entra. Kleber Esquadrias, seja bem-vindo. Vamos lá. Boa noite. Seja bem-vindo.
Jesus nos abençoe. Nós estamos aqui aguardando o nosso convidado. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Renato Prieto entrou. Seja bem-vindo. Boa noite. Em breve nós teremos também uma live palestra com Renato aqui conosco, Renato Prieto, que vai estar também fazendo uma live palestra para todos nós. Então nós estamos agora testando o áudio, a imagem e aguardando o nosso convidado entrar, nosso querido Florencio. Vamos aguardar um pouco mais. Enquanto isso, nós vamos entrando em sintonia com o plano espiritual. Tarcísio, você está me ouvindo bem? O áudio está bom para você? Nós só estamos aqui aguardando. Nosso querido Florencio entrou. Deixa ele me solicitar para entrar, para participar. Tá ótimo, não é, Florencio? Tarcísio, ótimo. Ele entrou. Deixa ele enviar para mim a solicitação para participar e nós vamos começar. Sim, só um momentinho. Nós aguardaremos você sim, meu querido. Florencio já está com a gente, daqui a pouquinho ele entra para dar início à nossa palestra da noite. Peço a vocês, ele está pedindo só um momentinho, vamos aguardá-lo só mais um momentinho para a gente começar a nossa live, palestra da noite de hoje. Todo mundo continua ouvindo bem, não é? Olha aqui, vamos lá. Estamos aguardando ele. Ele vai entrar com a gente agora. Olá! Olá! Boa noite. Boa noite. Essa câmera está muito embaçada. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. E você me ouve bem? Lhe ouço bem também. Tá todo mundo ouvindo o Florencio bem? Eu já perguntei, eles falaram que estão me ouvindo. Estão ouvindo o Florencio bem? Uhul, olha lá, uhul. Que bom ter você com a gente hoje, aqui, Muito falando desse obrigado. assunto tão lindo. O Tarcísio está mandando mensagem para você. Olá, ó. Boa noite a todos. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós agradecemos a todos vocês que estão conectados conosco hoje pelo Instagram aqui do Lar do Coração, onde nós vamos ter a felicidade de ouvir nosso querido amigo daqui a pouquinho falando sobre esse tema tão importante nesse momento atual das nossas vidas. Então, nesse momento, nós convidamos a todos para que possamos aquietar a nossa mente, aquietar o nosso coração, elevar os nossos pensamentos ao alto, que possamos convidar Jesus para estar aqui agora, perto de nós. Como disse anteriormente, Jesus falou que onde estivesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, presente ele estaria. Agora ele está aqui conosco, segurando as nossas mãos, nos ajudando, nos fortalecendo a atravessar esse momento de grande desafio. Jesus amigo, nós te pedimos agora, abençoe a cada um de nós, que possamos sentir a tua presença amiga,
aliviando as nossas dores, as nossas angústias, as nossas ansiedades. Que sentindo a tua presença, possamos perseverar em nós, para que a esperança em dias melhores frutifique no nosso íntimo, para que possamos crer, confiar que essa tempestade vai passar e que podemos extrair desse momento as melhores lições, crescer nesse momento de dificuldades, de desafios. O momento nos pede silêncio interior, crescimento íntimo. Abençoe o nosso querido Florencio, que ele seja a boca que fala por ti esta noite, que as suas palavras alcancem o nosso coração e que possa perpassar do coração para a nossa mente e da nossa mente possamos fazer com que essas palavras se tornem ações no dia a dia da nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, e sê conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Meu querido Florencio, seja bem-vindo. Que Jesus abençoe você. Que você possa ser esse porta-voz do plano superior para as nossas vidas, agora, nesse momento. Nós temos muita felicidade em estar com você agora, para falar desse tema tão importante nesse momento da nossa vida, na atualidade. Nós temos Florencio, que é enfermeiro, todos vocês conhecem ele. Quem não conhece vai ter a felicidade de conhecê-lo, ouvi-lo agora. Faz um trabalho belíssimo no grupo Espírita Sheila, em Salvador, e vai falar para nós sobre perda de pessoas amadas em tempos de pandemia. Meu querido, a palavra é sua. Eu quero agradecer a você, ao Lar do Coração, por esse convite generoso. Nesses últimos tempos eu não tenho aceitado muitos convites. Eu tenho digamos, percebido que nós temos tido um excesso de lives espíritas com alguns discursos que, na minha perspectiva, caminham na contramão da praticidade. Mas como este convite me propôs uma temática que eu penso nesses dias é extremamente necessária e que pode permitir uma aplicabilidade prática do conhecimento espírita frente às dores que nós enfrentamos por conta da perda de pessoas queridas, de pessoas amadas, eu não pude deixar de aceitar. Então, eu estou muito grato pela oportunidade que você me dá de tecer algumas considerações a partir também da minha história de vida a respeito dessa temática tão importante. Então, eu imaginava que nós poderíamos compartilhar a tela. Eu sou, os amigos me perdoem, um analfabeto de novas tecnologias. Então, por exemplo, esse tipo de atividade pelo Instagram, para mim, é extremamente desafiador. Para você ter uma ideia, essa é a minha segunda palestra, a minha segunda live pelo Instagram. Então, eu não tenho muita experiência. Tenho experiência no Google Meet, no Zoom, no StreamYard, que a gente pode, enfim, interagir. Sim. E eu gostaria, em verdade, de estar compartilhando algumas lâminas de um slide que nós construímos, mas como eu percebi que através do Instagram nós não temos condições de compartilhar, apenas de conversar, eu construí um roteiro para que nós pudéssemos estar discutindo a partir desse roteiro essa temática. Sim. Então, a primeira coisa que me ocorreu, a primeira situação que me ocorreu dentro dessa sua proposta foi levantar dados estatísticos a respeito do número de mortes pelo Covid no mundo e no Brasil.
a fim de poder, através desses dados estatísticos, isso porque a criatura humana, que é herdeira do capitalismo, que é herdeira do positivismo, da laboratorização, da mensuração, enfim, dos fatos sociais, está muito mais afeita e muito mais, digamos assim, propensa ao entendimento de determinados fenômenos a partir da matemática do que propriamente de um discurso formulado com base na filosofia, com base, enfim, nas humanidades. Então, eu me permiti trazer alguns dados aqui. Então, vejam, nós temos, segundo os dados do Ministério da Saúde, nós temos no mundo, até o presente momento, 2.038.681 mortes pelo Covid. Isso é um dado extremamente assustador. É um dado alarmante para uma sociedade que defende a vida, e quando nós falamos de vida, nós estamos falando de vida material, não que ela não deva defender a vida, mas busca, digamos, sob a perspectiva, talvez, de uma filosofia de vida rasa, estabelecer uma relação com a matéria muito mais baseada no prazer, em detrimento, no prazer, no ter, em detrimento das questões que dizem respeito à construção de valores sólidos, como, por exemplo, a espiritualidade, e dentro da espiritualidade a questão da transcendência, que, embora seja uma crença, digamos, relativamente comum entre todos os povos, parece, por conta desse hedonismo, que está um tanto quanto esquecida. Mas 2.538.681 mortes é um dado extremamente alarmante. Desse número, no Brasil, do mês de março, se não me falha a memória, do mês de março do ano passado, se não me falha a memória, até os dias de hoje, nós já contabilizamos 255.720 mortes. É óbvio que alguns discursos, um tanto quanto superficiais, dizem que nós precisamos oferecer um olhar um tanto quanto mais dilatado para as outras mortes oriundas de processos diferentes de enfermidade, como, por exemplo, o câncer, a violência, e em cima disso, claro, eu quis trazer uma outra reflexão da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que vai nos dizer que, em que pese o fato de a Covid estar nesse curto espaço de tempo nos assustando com esse índice de mortes, as doenças cardiovasculares, elas oferecem uma prevalência às doenças infecciosas. No Brasil, por exemplo, nós temos 1.100 mortes por dia, o que equivale a dizer, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que nós temos 46 mortes por hora. Bom, quando nós recolhemos todas essas informações, algumas perguntas, elas assolam, elas fervilham no nosso cérebro e nos expõem a uma experiência de ansiedade e de angústia sem tamanho. Porque, obviamente, quando nós falamos de morte, nós não estamos obrigatoriamente falando na cessação da vida de uma forma exclusiva. Nós estamos falando de outros fenômenos subjacentes ao processo de morrer, como, por exemplo, o luto. E todo o sofrimento, enfim, do luto decorrente. Nós estamos falando de dores que não dizem respeito única e exclusivamente à dor biológica. Nós temos aí envolvidas nos processos de morte e morrer a dor psicológica, a dor social e a dor espiritual. Então, eu não poderia deixar, diante
situação que é extremamente complexa, que não é simples e que gera em nós, ou que deve gerar em nós, uma mobilização efetiva no sentido de convencermos uma parcela da sociedade brasileira a se retirar do lugar de transtorno opositivo, porque parece-nos que a nossa sociedade vive um momento psicológico de adolescência, porquanto, em que pese o fato de a contaminação estar acontecendo a rodo em todos os cantos, o nosso comprometimento com as estratégias, digamos, de afastamento de possibilidade de contaminação ou de contágio, tem sido muito frágil. Nós temos visto por aí fora grupos de jovens, grupos de pessoas que se reúnem sem o mínimo de cuidado. E o que tem feito com que os índices de contaminação, por exemplo, na Bahia, estejam extremamente alterados para mais. Bom, então eu preciso refletir sobre isso a partir da minha própria história. Porque também quem está internado, não somente o seu ente querido que está do lado de fora, mas quem está internado, e sobretudo quem está internado, vive um assodar de profundas incertezas. Aliás, diga-se de passagem, essa pandemia tem nos feito mergulhar no mar de incertezas. Hoje nós estamos bem, mas amanhã nós poderemos ter o diagnóstico, um PCR positivo, e essa situação nos expõe a uma possibilidade de morte iminente, a uma possibilidade de complicação do nosso quadro, e, por consequência, de morte iminente, o que nos expõe a uma angústia extrema por força dessa incerteza com relação ao futuro. O que vai acontecer comigo? E se essa situação se complicar? E se eu efetivamente morrer? Ou se eu não morrer e tiver, digamos, ou apresentar algum tipo de sequela? Esses questionamentos, eles fervilharam, por exemplo, na minha cabeça, quando recentemente eu fui internado no Hospital da Bahia por conta de uma fibrilação atrial com alta resposta ventricular. Inicialmente, os médicos suspeitaram de que talvez essa fibrilação estivesse assente numa possível infecção viral pelo Covid. E eu disse para eles que, na condição de hipertenso, de diabético, eu não havia me exposto ou desenvolvido alguma atividade que me pudesse expor a uma situação de contaminação. Mas, mesmo assim, eles inicialmente me trataram como um possível contaminado. O fato é que, após alguns instantes, né, se eu não me engano, acho que de 6 a 8 horas internado na emergência, eles resolveram, por conta da fibrilação atrial que estava sustentada, resolveram me internar na UTI. Até aquele momento eu tinha Tarcísio, vocês sabem que Tarcísio é o meu companheiro, né? Nós estamos casados há 9 anos, Tarcísio estava ao meu lado. Sentadinho, eu podia segurar na mão dele, nós podíamos conversar. Então, até aquele presente momento, eu estava relativamente seguro no sentido afetivo. E todos nós sabemos o quanto que é importante para um enfermo, para um doente, essa âncora afetiva que os seus amores podem lhe oferecer. No entanto, por conta da internação na UTI, Tarcísio não pôde me acompanhar. Até aquele presente momento, eu estava indo para uma UTI cardiológica
e até aquele presente momento, as determinações do hospital não permitiam acompanhante. Então, naquele instante em que eu recebi a notícia de que deveria ir para a UTI cardiológica e não haveria de ter esse apoio, esse contato, essa segurança afetiva do meu ente querido, a impressão que eu tive foi a de que eu entrava em um buraco, em que pese o fato de ser médium, em que pese o fato de ser espírita. Porque é importante nós ressaltarmos que o médium e o espírita, ou o religioso de uma maneira geral, é o ser humano. E esse ser humano sente, esse ser humano tem uma gama de histórias, um repertório, digamos assim, de crenças, de comportamentos, de sentimentos, de ideias sobre a vida que não dizem respeito única e exclusivamente à sua questão religiosa e que fazem parte desse background que lhe determina as escolhas e que lhe determina as andanças pelo mundo. E o fato de ser espírita ou de ser médium não nos coloca na condição de semideuses. Pelo contrário, eu penso que o espiritismo vivido de forma racional, de forma humanizada, termina por oferecer-nos, ou pelo menos àqueles que são mais reflexivos, que buscam, digamos, uma vivência religiosa com base no exercício filosófico que a doutrina espírita, enfim, nos oferece, nos traz uma visão de ser humano muito mais humanizada e flexível. Então, eu naquele instante, entrei no buraco, num processo, num limbo, eu poderia assim dizer. Uma situação de extrema insegurança, de extrema incerteza. Porque, primeiro, o diagnóstico de Covid não havia saído ainda. E, segundo, a fibrilação atrial, com alta resposta ventricular, diga-se de passagem, estava se sustentando, o que abria espaço para a necessidade de uma ecografia transesofágica e, na sequência, se não houvesse nenhum tipo de coágulo nas câmaras cardíacas, eles iam fazer em mim uma cardioversão elétrica para que o coração voltasse ao normal. E, é claro, na condição de enfermeiro, eu sabia dos prós e dos contras desta situação. Numa cardioversão elétrica, eu podia, inclusive, ter uma parada cardíaca e não retornar. E assim, esta situação me fez conversar bastante com o Tarcísio antes de ir. Passei todos os dados de conta bancária, as senhas do cartão de crédito. Tarcísio, na hora que eu fiz isso, ficou com os olhos cheios d'água e eu disse, meu filho, existe a possibilidade de uma morte. E nós precisamos estar preparados para isso. Então, e aí dei todas as instruções para ele de como eu gostaria que ele gerisse, a partir daquele momento, o grupo espírita cheio. Então, vocês imaginem que situação. E não é pessimismo, não. Porque, às vezes, a gente pensa, né, que falar de morte, que pensar na morte, refletir sobre a morte, é algo que diz respeito a uma atitude pessimista diante da vida. Não, de maneira alguma. A morte é uma situação incerta e ela nos ronda 24 horas por dia. Nós não temos a garantia de que continuaremos vivendo no próximo segundo. É óbvio que, por uma questão de comportamento selecionado, a gente não pensa constantemente na morte, porque senão seria uma vivência, digamos, extremamente dolorosa de angústia frente à finitude. Então, por uma questão de autoproteção, a nossa subjetividade gera-nos esse afastamento da possibilidade de abertura de espaço de reflexão sobre a nossa própria morte. Mas naquele instante, eu que sou tanatologista, eu que estudo essa questão da morte e do morrer,
nos campos filosóficos, educacionais e da área da saúde, precisamente da enfermagem, resgatei todas as teorias e fui trabalhando, digamos assim, Tarcísio e a mim mesmo diante dessa possibilidade. Então, passei para ele todos as senhas do cartão de crédito, as diretrizes de como funcionava determinados setores administrativos da instituição, de como eu queria que ele gerisse a instituição, passei recado para todos os trabalhadores, segurei na mão dele e fui para a UTI. Eu percebi que Tarcísio me acompanhava com aquele olho comprido, e eu tentando virar na cama, né? Porque eu fui deitado, virar na cama para poder olhar e talvez acenar pela última vez. Quando eu entrei no elevador, eu pensei comigo, eu estou sozinho. Agora é comigo, com Deus e com os profissionais da área da saúde. Eles me colocaram no quarto número 8 e eu ali permaneci nas primeiras 24 horas apenas com o contato com os enfermeiros, com os técnicos de enfermagem, diga-se de passagem, extremamente humanizados. Já estava 48 horas no hospital. E à noite, por volta das 8 da noite, a cardiologista entrou para conversar comigo sobre os procedimentos que os médicos haveriam de desenvolver comigo. Eles marcaram a anestesia geral para as 11 horas, o ecocardiograma transesofágico para esse horário, com a cardioversão, com a possível cardioversão elétrica. E ela veio me explicar toda a situação. Eu disse para ela que eu era enfermeiro, que eu estava a par de toda a situação, mas falei das minhas inseguranças, das minhas incertezas, se ela poderia me permitir conversar com os meus amores um pouco antes. Aí ela disse que no dia seguinte iria conversar com as psicólogas para que pudessem me fornecer o tablet, e assim foi feito. Ocorre que nós, espíritas, temos eu não sei se seria um dever, não sei se seria uma obrigação, eu não sei se seria um dever, mas comum a todos os religiosos de estabelecimento de um processo de confiança com essa força superior da vida, que alguns chamam de Deus, outros chamam de Alá, outros chamam de Jeová, outros chamam de Obatalá, para citarmos as religiões de matrizes africanas. Mas o fato é que, até aquele momento, eu havia esquecido de orar. Eu, que sou um palestrante espírita, eu, que sou um médium, que vejo os espíritos, que sinto os espíritos de uma forma muito, muito explícita, inclusive comprovada em algumas investigações científicas das quais eu fui objeto. Então, eu havia esquecido de orar. E me lembrei de que eu precisava a minha mente para poder enfrentar aquele procedimento. Então, comecei a orar. Eu fiz uma prece sentida, meus queridos amigos que estão me ouvindo. Eu fiz uma prece sentida. E naquele momento, por volta ali das 9 horas, a médica entrou, veio conversar comigo, disse que já estava tudo pronto. Obviamente eu fiquei um tanto quanto ansioso, um tanto quanto nervoso. Ela saiu e depois ela voltou e me perguntou: Florencio, você me desculpe, mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Eu disse: então, doutora, pode fazer. Ela disse: o que era que você estava fazendo aqui? Aí eu disse assim: eu estava orando.
foi muito curiosa a expressão da médica. Orando, eu logo vi, porque o ambiente está muito mudado. E saiu. A médica saiu do quarto e me deixou ali sozinho, com as minhas incertezas, com os meus medos. Porque, no fundo, eu estava orando para Deus, não para que as coisas acontecessem da melhor forma. Eu estava orando para Deus, pedindo um pouquinho mais de vida. Eu estava tentando estabelecer aquilo que Elizabeth Kubler-Ross, nos seus estudos sobre a morte e morrer, né, chama de barganha, nos seus estágios, enfim, de aceitação da morte. Ela diz que nós negamos, que nós temos raiva. Depois desse estágio da raiva, nós terminamos estabelecendo, digamos, um processo de barganha com as forças superiores da vida. Então, eu estava ali, na minha condição de ser humano, fazendo uma barganha com Deus, porque eu queria, de fato, ter a minha vida prolongada. Eu estava incerto. Estava muito mais próximo da possibilidade de morte do que, por exemplo, Tarcísio, que estava aqui em casa. Se nós analisarmos de forma muito rápida esse processo que eu vivi. Bom, o fato é que eu comecei a orar, recomecei, melhor dizendo, a orar, e eu senti como se eu estivesse num elevador. Eu estava com os olhos fechados. De repente, eu tenho aquela sensação de que eu estava no elevador, abro os olhos e percebo que a minha condição psíquica havia mudado. A imagem está um pouco turva, assim, mas, infelizmente, eu não sei o que está acontecendo. Deve ser algum excesso de ectoplasma. Está assim um fog londrino, não é? Deve ser um excesso de ectoplasma. E aí, eu senti naquele instante que algo diferente iria acontecer. Exatamente por conta do fato de que o meu estado psíquico havia mudado. Até o presente momento, não havia percebido nenhuma movimentação espiritual, quando, muito curioso para saber que tipo de experiência era aquela, porque eu tive a impressão de estar em todos os cantos do quarto ao mesmo tempo. A minha visão, que seria uma visão focal para frente, ela estava, digamos assim, ampliada para uma visão de 360 graus, e eu conseguia enxergar os monitores atrás de mim. Então, eu percebi que eu, de fato, estava num momento de expansão psíquica. E eu estou falando isso porque, obviamente, nós estamos diante de pessoas interessadas no espiritismo. Eu também poderia defender essa nossa experiência em outro ambiente. De repente, olhando para frente, eu percebo que uma esfera esverdeado-leitosa desce do teto até o chão. E do lado dessas duas esferas, um tipo de vapor esbranquiçado começa a tomar a forma de um corpo. Do lado direito, mais baixo, um pouco de complexão forte, e do lado esquerdo, um indivíduo mais alto, deveria ter seus 1,90 m, por aí. Um indivíduo mais alto. E, de repente, essas duas criaturas ficaram diante da minha visão, completamente materializadas. Eu pude reconhecer na figura da direita a presença, a manifestação espiritual daquele que nós conhecemos como sendo Bezerra de Menezes. Porque era a barbinha grisalha, não estava toda branca, é importante dizer isso, não estava toda branca. Doutor Bezerra quis aparecer para mim com a idade de aproximadamente seus 50, 55 anos de idade. Não é? E a outra criatura era um espírito com quem eu jamais tivera contato, mas que eu sabia,
mergulhado na experiência, que se tratava de Dr. Jorge Leusen, um médico da década de 30, 40 e que havia vivido no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. O que acontece na sequência disso? Dr. Bezerra manipula aquela coluna verde, porque a esfera esverdeada leitosa havia feito uma coluna verde, e aquilo se abre numa tela que, na minha impressão, por força de uma linguagem mais precisa, eu imaginava ser uma tela de cristal líquido, esverdeada, luminosa. E então o Dr. Bezerra abre aquilo na forma de um retângulo e começa, e naquela tela de cristal líquido, o meu corpo é projetado na forma de um holograma. Dr. Bezerra vai mexendo naquilo e some a pele. Da pele eu podia perceber os músculos do tórax, depois ele mexeu e os músculos do tórax sumiram, restando apenas a ossatura da caixa torácica, que deixava, que ficava translúcida, e eu podia perceber, através dessa caixa torácica, o meu coração, os pulmões, os vasos. Então foi uma experiência muito interessante. E ali ele mudava a posição, o posicionamento do meu corpo e discutia com o Dr. Jorge Leusen sobre o procedimento que eles iam fazer comigo. E eu muito curioso diante daquele processo. De repente, o Dr. Bezerra se aproxima, eu sinto o odor de éter, sinto a mão de Dr. Bezerra tocando, vejo os olhos de Dr. Bezerra verdes enferrujados. Todo mundo diz que os olhos de Bezerra são azuis. Não são azuis. Os olhos do Dr. Bezerra são verdes e enferrujados, com aquelas rajas marrons nos olhos. No entanto, o sentimento que eu tinha naquele instante era de paz profunda. E eu digo que se eu desencarnasse nas mãos do Dr. Bezerra, eu iria, naquele instante, plenamente equilibrado. E essa é uma questão curiosa, porque as experiências, ou melhor dizendo, as pesquisas sobre experiências de quase morte, elas relatam que, de uma maneira geral, as pessoas que enfrentaram esse processo vivem esse estado de paz profunda nesse momento de transição da vida física para a vida espiritual. Eu estava ali, portanto, nas mãos do Dr. Bezerra. Eu estava pleno, com esse sentimento de paz e de integração com não somente os espíritos que ali estavam, mas com todo o ambiente que me cercava. Senti, ato contínuo, um choque do coronário até os pés, isto porque o Dr. Bezerra retira daquele suposto aparelho 5 fios, 4 ele coloca no meu coração e um apenas ele coloca nas minhas costas. Não sei porquê, deve ser alguma técnica que os espíritos usaram ali. Deveria sentir o choque na caixa torácica, mas eu não senti o choque na caixa torácica. Senti do coronário até os pés. De repente, esta sensação de choque some. Eu já não estou mais diante de Dr. Bezerra e diante de Dr. Jorge Leusen, porque eles já não estavam mais ali, foi algo muito curioso. E eu continuo sentindo o ambiente, sentindo que eu estava em todos os lugares, mas comecei a ouvir uma voz. Sim. A minha atenção, então, que estava dispersa no ambiente, se foca na voz, e eu consigo identificar naquela voz uma tia minha que havia desencarnado já há um bom tempo. Eu reconheci tia Célia. Já estava mais remoçada, consciente do seu processo. Eu pude ver a pele de minha tia Célia, eu pude ver o cabelo branquinho, pude sentir a mão de minha tia Célia, e ela olha para a porta do meu quarto e diz o seguinte: Vera, venha,
ele já está contactante. Eu nunca vi os espíritos dizerem essa expressão, contactante. Olha que coisa interessante, isso gera-nos a ideia de que, talvez, na perspectiva dos espíritos, nós, os médiuns, sejamos, de fato, um aparelho de contato. Um tipo de telefone ou um tipo de rádio que eles vão manipulando a fim de que nós possamos efetivamente contactá-los e, nos casos de extrema necessidade, ao estarmos conectados com o pensamento deles, transmitirmos as suas mensagens. E ali, de repente, eu percebo minha mãe e meu pai. Minha mãe chorosa se aproxima de mim, estava com uma camisa preta, gola canoa. Quando minha mãe me abraça, quando ela vem se aproximando, eu pude notar um colar que minha mãe usava com o nome Vera e 2 bonequinhos de ouro, um feminino e um masculino, que representavam minha irmã e eu próprio. E minha mãe me abraça, chorosa, e eu posso sentir o perfume. Minha mãe usava um perfume chamado Rastro. Eu senti o perfume de minha mãe. Eu senti as lágrimas de minha mãe escorrendo face abaixo e molhando o meu rosto. Senti a tepidez da mão de minha mãe e ouvi de novo a minha tia dizer: Vera, ele acabou de passar por uma intervenção, nós não podemos emocioná-lo. Ela se levanta, não me diz absolutamente nada, se levanta e eu posso ver meu pai que sorri para mim. E aquele mundo, digamos, eu vou fazer uma brincadeira com todos aqueles que estão nos assistindo, aquele mundo de Alice, eu poderia assim dizer, desaparece. Eu sinto novamente aquela sensação de estar num elevador e percebo que, em verdade, eu havia vivido uma experiência espiritual, porque os meus olhos estavam fechados. Eu abro os olhos, estou no mesmo ambiente, no entanto, algo foi notado. O coração, que estava descompassado, naquele instante já não me causava tanto incômodo. Eu disse, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo aqui? Aí fiz um esforço para olhar para trás. Eu, que há poucos instantes atrás estava vendo tudo de costas, eu fiz um esforço para olhar para trás e percebi que o meu coração já estava em ritmo sinusal. É o termo técnico para o coração que bate normalmente. Meu coração de fibrilação atrial com alta resposta ventricular estava em ritmo sinusal, sem que os médicos fizessem uma cardioversão química com a amiodarona, por exemplo. Eles poderiam fazer isso, mas como não tinham certeza da presença ou não do coágulo nas minhas câmaras cardíacas, eles não podiam fazer isso, então eles precisavam fazer o ecocardiograma transesofágico. E aí eu percebi que o meu coração estava normal. Fechei os olhos e comecei a agradecer a Deus. Veja como os espíritos são. Agradecer a Deus, eu disse, meu Deus, que mérito foi esse? Olha a vaidade, como é, né? A vaidade da gente. Que mérito foi esse, meu Deus do céu? Que mérito foi esse? Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Aí, pela audiência, eu estava realmente muito expandido. Pela audiência, um benfeitor espiritual chamado Pai Benedito disse o seguinte: mérito não, meu filho, necessidade. Mérito não, meu filho, necessidade. 15 minutos depois, o médico que ia fazer o procedimento do eco e da cardioversão elétrica entra para me dizer, para me explicar que eles preferiram adiar a minha intervenção, porque até aquele presente momento o plano de saúde não havia autorizado
O plano de saúde, nesse momento do Covid, ele disse, tem demorado bastante, então eles preferiram me enviar para a semi-UTI, já que eu estava relativamente estável, para esperar o procedimento para segunda-feira. Isso era na sexta-feira, esse médico estava conversando comigo assim. Aí eu disse, doutor, eu acho que não vai ser mais necessário. Ele disse, não, meu filho, vai ser necessário sim. Sua fibrilação atrial já está se sustentando há mais de 48 horas. Existe a possibilidade de cardioversão espontânea, mas já são 48 horas. Poderia ter acontecido um pouco mais cedo, de forma espontânea. Então, a literatura nos diz que nós precisamos, e é uma forma mais segura, fazer a cardioversão elétrica. Aí eu disse, mas não vai ser necessário, doutor, por favor, olha aí o monitor. Quando ele olhou o monitor, ele não acreditou. Aí ele colocou o step e disse, parece que está em ritmo sinusal. Pediu a enfermeira para fazer um eletro, e no eletro deu ritmo sinusal. Ele disse, Florencio, espere só um instantinho que eu vou aqui. Aí a enfermeira sai com ele, daí alguns minutos a enfermeira volta e diz assim, Florencio, seu caso está sendo comentado por todo mundo lá. A gente sabe que é possível a cardioversão espontânea, mas o seu caso está sendo um caso emblemático, em função de todos os eventos que aconteceram, ele não acreditou que você estava em ritmo sinusal, pediu para fazer outro eletro. Aí ela fez outro eletro, ritmo sinusal. Então, com esta situação, eu falo sobre eu quero falar sobre o fato de que a morte sempre nos alcançará. Se nós observarmos esta panóplia de faixa etária que a Covid está atingindo, nós vamos perceber que jovens em tenra idade estão sendo arrebatados dos nossos corações de uma forma extremamente dolorosa. Em que pese o fato de que os maiores índices de mortalidade estão na faixa etária dos 40 até os 65 anos de idade, essa última leva de contaminação, de mortalidade, tem nos indicado que a Covid tem abatido corações de todas as faixas etárias. E eu próprio, veja, embora não fosse Covid, fosse um problema cardíaco, eu estava ali na condição de um adulto relativamente jovem, relativamente rígido, porque até aquele presente momento eu não tinha tido nenhum tipo de situação cardíaca que justificasse a internação na UTI, e diante, enfim, da possibilidade de morte. Aí, Graziella Giglioli, no livro O Pequeno Médico, vai nos trazer uma reflexão que eu acho bem interessante e que nos dá essa ideia do quanto que a morte está próximo de nós e do quanto que há a necessidade de nós efetivamente construirmos espaços que viabilizem a educação para a finitude, a educação para a terminalidade, a educação para a morte, como o filósofo espírita Herculano Pires efetivamente tratou do tema. Então, Graziella Giglioli, me permitam ler, vai nos dizer assim, a morte sempre nos alcançará. Quando ela nos atinge, alguns reagem com certa revolta, como se tivessem sido enganados. Outros reagem como se tivessem sido traídos pelas regras daquele jogo, e outros ainda reagem com que azar. Alguns se deixam enganar a ponto de fingirem que ela nem existe. Outros são capazes de despistá-la por muitos anos e se sentem satisfeitos como se a tivessem vencido e superado. Esse último aspecto está bem presente no funcionamento psíquico e afetivo, por exemplo, dos jovens. Os jovens acham que eles são imortais, acham, enfim, que podem driblar a morte. Porém, prossegue
a autora, nada disso faz eco aos sentidos da morte, porque ela não se acanha e não se intimida com nossas promessas, nem com nossos desejos de não a encontrar. Eu penso que talvez, de todas as certezas que a criatura humana deveria ter, a única certeza é a de que nós efetivamente vamos morrer. Pode ser no próximo segundo, inclusive, pode ser no próximo segundo. O que faz com que nós necessitemos preparar ou abrir espaço para um preparo efetivo em torno da nossa própria finitude, a fim de não vivermos situações mais do que dolorosas quando a nossa terminalidade se instalar na nossa trajetória ou no nosso ciclo de vida, ou no nosso ciclo vital. A morte tem algumas características. Ela é plácida, é calma, é segura e incansável. Sobretudo, a morte é democrática. Eu acho tão interessante essa expressão. A morte é democrática. É sim, porque ela se manifesta para todos. Aliás, de uma maneira geral, tudo que nasce sobre a Terra nasce com a marca da morte iminente. Mas, se nós observarmos a morte sob a perspectiva espírita, nasceria com a marca da transformação. Porque dentro daquele conceito que eu acho muito bonito, se eu não me engano, é de Lavoisier, na vida nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, não é? Eu acho tão bonita essa expressão. Então, no sentido biológico, o nosso corpo morre. Mas a essência, de acordo com as evidências que nós vamos colhendo, inclusive evidências científicas, porque, diga-se de passagem, as ciências da saúde, de uma maneira geral, sobretudo as ciências da saúde, elas têm se ocupado dessa questão da investigação da transcendência do ser. Primeiro, do impacto da espiritualidade na saúde, e dentro da espiritualidade, obviamente, nós podemos encontrar espaço para a reflexão sobre a transcendência, sobre a imortalidade. Não é à toa que os nossos colegas da área médica têm pesquisado, por exemplo, as experiências de quase morte. E assim, a título de informação, o nosso país assume o 5º lugar em termos de publicações científicas em torno da espiritualidade. Essa é uma marca muito importante que deveria nos encher de orgulho. Por exemplo, nós temos lá na Universidade Federal de Juiz de Fora um núcleo de excelência de pesquisa em espiritualidade e saúde com o Dr. Alexander Moreira. E agora, segundo eu fui informado, ok. Fui eu que caí? Foi. Fui eu que caí, né? Foi. Então, veja. Então, o Humberto Schubert, que é um filósofo, que é de lá também na Universidade Federal de Juiz de Fora, falou comigo recentemente que eles estão criando um grupo de estudos em humanidades e espiritualidade. Então, aqui na Bahia, por exemplo, a professora Tânia Menezes, da Escola de Enfermagem da UFBA, conseguiu implantar uma disciplina de espiritualidade e saúde na pós-graduação estricto sensu. Então, isso é uma coisa muito interessante para ser compartilhada com os nossos amigos. Mas a morte, enfim, ela é democrática, ela vai acontecer com todos nós, ela talvez seja um dos poucos personagens de nossa história, se não o único, que é democrático e autoritário simultaneamente, não é?
porque ela está presente, digamos, ela ameaça o ciclo vital de todas as criaturas, e quando ela define que uma determinada criatura precisa ser arrebatada do cenário terrestre, ela é extremamente autoritária, que pese todas os nossos avanços tecnológicos, por exemplo, na área da saúde, toda a nossa religiosidade e espiritualidade, com a morte não tem conversa. Com a sua vontade imperiosa e retilínea, não fazendo nenhuma negociação com nada, nem ninguém, a morte envolve, ela convive, melhor dizendo, com todos nós, sem nenhuma exigência de idade, credo, raça ou condição econômica. A morte, além disso, é a exceção, que confirma a regra de que toda regra tem sua exceção. E somos forçados a admitir que, em se tratando da morte, nunca houvera um único episódio de exceção desde os primórdios da humanidade, há vários milhares de anos, até os dias de hoje. A morte, sem sombra de dúvidas, nos expõe a talvez uma das maiores dores afetivas. Dores que, segundo os estudos psicológicos, resvalam em um fenômeno que eles chamam de fenômeno de luto. Mas que, na perspectiva de Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma psiquiatra, muitos de vocês devem conhecer, ela é escritora daquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. O luto é muito interessante, aquele livro é fantástico. Mas nós temos outros autores também, por exemplo, Franklin Santana Santos, que é daqui, e é da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, é um outro pesquisador na área de morte, muito importante, tem 7 livros publicados. Mas Ana Cláudia traz-nos uma expressão conceitual muito interessante a respeito do luto, que, de certa forma, se casa com a proposta religiosa do Espiritismo que está assente no Evangelho de Jesus. Então, Ana Cláudia vai nos dizer que a dor do luto é proporcional à intensidade do amor vivido na relação que foi rompida pela morte. Mas também é por meio desse amor que conseguiremos nos reconstruir. É a tal falada capacidade de resiliência da criatura humana. Esse é um conceito que a psicologia importa da física. Resiliência, a capacidade de se dilatar e voltar novamente àquela situação anterior de normalidade. Nós temos visto por aí em fora que pais, por exemplo, transidos pela dor da partida dos seus filhos, criaram instituições que passaram, por sua vez, a ajudar outros corações, outros indivíduos que viveram a mesma dor que eles. Então, a partir da dor, renasceram esses corações para a necessidade de estarem estendendo as bênçãos da compaixão, da caridade, da fraternidade, da solidariedade, que, em suma, são, por exemplo, são compartimentalizações dessa virtude maravilhosa que nós chamamos de amor. No entanto, o luto é preciso que nós estudemos, já estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa, é preciso que nós entendamos que o luto, em que pese esse fato de abrir perspectivas para a vivência da amorosidade, gera-nos um sofrimento significativo no campo afetivo, no campo comportamental, no campo individual, no campo cognitivo e no campo físico, o que abre espaço para uma necessidade de buscarmos, sem sombra de dúvidas, a terapêutica. E eu penso que talvez a terapêutica da fala
a partilha dessas nossas emoções talvez seja muito bem-vinda, em que pese o fato de que alguns indivíduos entendam, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental como sendo uma feliz iniciativa para o tratamento da dor do luto. Eu, como psicanalista, gosto muito da fala. E quando eu digo assim, eu me lembro de uma história de Freud, que dizia que um menino de aproximadamente 10 anos, que já estava acostumado a dormir no escuro, os pais dele já haviam morrido, e ele dormia com as tias. Então já estava acostumado, 10 anos, a tia apagava a luz, e um belo dia ele esboçou um comportamento um tanto quanto estranho. Ele disse: titia, fale. Assim que a tia apagou a luz: eu quero ouvir sua voz, titia, fale. Aí a tia pergunta: mas por que você quer que eu fale, meu filho? Aí ele disse: eu quero que a senhora fale porque eu estou com medo do escuro. Eu estou resumindo a história para a gente encerrar. Aí ele disse: eu quero que a senhora fale porque eu estou com medo do escuro. Aí a tia, muito compreensiva, disse: meu filho, mas se você está com medo do escuro, acendamos a luz do abajur. Aí ele disse o seguinte: não, titia, não é necessário acender a luz do abajur. É necessário apenas que a senhora fale. Porque quando a senhora fala, tudo fica claro. Olha que coisa linda, que metáfora, não é? Então, o ser humano é o ser da linguagem. A linguagem a comunicação, melhor dizendo, Mônica Trovo é uma enfermeira da USP, tem várias pesquisas sobre a questão da comunicação. A comunicação pode sim exercer uma função terapêutica, uma função curadora na vida do indivíduo. Ora, se o luto é uma dor, se o luto gera demandas no plano afetivo, comportamental, individual, cognitivo, físico, pelo menos no que diz, excetuando-se a questão física, que pode ser tratada no âmbito da medicação, porque efetivamente o luto pode trazer alguns descompassos orgânicos, todo o resto pode ser tratado pela partilha das suas emoções. E quando nós partilhamos as nossas emoções, as nossas experiências subjetivas, os nossos sentimentos, nós abrimos espaço para aquilo que a psicanálise chama de livre associação de ideias. E vamos ressignificando as nossas experiências, nos reposicionando diante da vida e trabalhando essa perda de maneira que ela afete cada vez menos a nossa trajetória existencial, obviamente sem retirar a lembrança, a memória, sem diminuir o nosso sentimento de afeto por aqueles que partiram, mas apenas ressignificar, nos ajudar a entender que a morte faz parte do ciclo vital. E que o luto, segundo Colin Parkins, um grande estudioso americano dos processos de luto, o luto é o preço que nós pagamos por muito termos amado. Eu acho essa expressão fabulosa. Então, se você ama, você estabelece aquilo que Bowlby chama de vínculo de pertencimento, de vínculo de apego. E isso é uma coisa fabulosa. Veja que bonito. Deus, na sua infinita sabedoria, dota a criatura humana, no sentido biológico, no sentido visceral, de uma capacidade fabulosa de estabelecimento de vínculos, de empatia vicariante, por exemplo, e que, obviamente, dentro daquilo que nós entendemos na doutrina espírita, vai refletir o estado espiritual das criaturas. Porque, efetivamente, quem ama não é o corpo, não é? Quem ama é o espírito. O espírito está aí na gerência, digamos, de todos esses
esses processos que nós vivemos no corpo, em que pese o fato de que alguns cientistas critiquem esse nosso posicionamento. Então, quando você fala, tudo fica claro. E a partir da fala, nós estaremos ampliando possibilidades de vivência de uma proposta de educação para a finitude. Felipe Arrier, nessa perspectiva, Felipe Arrier, é importante que se diga, é um historiador. Ele publicou um livro, A História da Morte no Ocidente, no ano 2003. Pelo menos essa é a edição que eu tenho. Ele vai nos dizer o seguinte, que não é fácil lidar com a morte, mas ela espera por todos nós. De fato, não é fácil. Não é fácil lidar com a morte, por uma série de situações que nós vamos vivendo no mundo, né? E que perpassam, por exemplo, essa questão do paradigma materialista, reducionista, simplista, redutor, no qual nós todos estamos inseridos, né? Esse paradigma tem respondido por posturas eminentemente materialistas da criatura humana, né? Talvez por conta dessa necessidade que aqueles que o defendem tiveram, sobretudo nos momentos iniciais da estruturação da ciência, de romper com a religião. Porque entendem eles que a religião é a responsável, digamos assim, pela reflexão que diz respeito à vida moral da criatura humana e a sua vida espiritual não tendo nada a ver com a ciência por conseguir. Esse é um engano, mas que a gente deixa aí apenas como um gancho para uma reflexão a posteriori. Então, Arrier vai dizer que deixar de pensar na morte não a retarda ou a evita. Pensar na morte pode nos ajudar a aceitá-la e a perceber que ela é uma experiência tão importante e valiosa quanto qualquer outra. A proposta de Arrier, então, é a de que nós necessitamos, efetivamente, de forma mais dilatada possível, naturalizar a morte. E essa perspectiva de Felipe Arrier se encaixa perfeitamente na filosofia socrático-platônica e na filosofia espírita, que é o que bebe, por exemplo, da filosofia socrático-platônica. Então, nós vamos pensar numa educação para a morte que vai preparar o homem, durante a sua existência, para a libertação do seu condicionamento humano. Isso é Herculano Pires quem fala. Eu não sei se eu ainda tenho mais uns 15 minutinhos para poder fazer a conclusão. Então, isso é Herculano Pires quem fala. Herculano é esse filósofo espírita maravilhoso. Segundo Emmanuel, é o melhor metro que já mediu Kardec. Né? Emmanuel diz assim, em uma das suas considerações a respeito de Herculano Pires. Então, o que a proposta de educação para a morte vai nos dizer é que nós necessitamos pensar o humano a partir da sua transcendência, a partir da sua imortalidade. E isso é extremamente fabuloso, porque Herculano vai nos falar dessas experiências, ou vai compartilhar esse argumento ali pela década de 50, de 60. E somente agora, ali por volta do ano 2000, com a intervenção de um filósofo francês chamado Edgar Morin, com a publicação do livro Os 7 Saberes Necessários para a Educação do Futuro, nós vamos perceber uma preocupação, um surgimento de um novo paradigma, que não se contrapõe ao paradigma materialista, ao paradigma reducionista, simplista, redutor, tecnicista, porque entende que este trouxe a grandes avanços para a sociedade. Mas vai nos apresentar um paradigma que ele chama de paradigma da complexidade,
onde a ciência, onde a sociedade, onde o ser humano necessita, ou melhor dizendo, é convidado a perceber-se enquanto fenômeno determinado por aspectos biológicos, psicológicos, sócio-históricos e espirituais. Isso é uma coisa fantástica. Nós estamos aí diante de um sociólogo, de um filósofo, defendendo o que a filosofia perene, por exemplo, tem trazido como pauta reflexiva desde antes de Jesus. E a doutrina espírita talvez seja a cereja do bolo da filosofia perene, né? A gente chama os processos filosóficos ou os exercícios filosóficos que pensam a espiritualidade ou que incluem a espiritualidade na pauta dos seus processos reflexivos, a gente chama de filosofia perene. Então, a doutrina espírita, muito mais do que um aspecto religioso exclusivamente, é uma filosofia perene, é uma perspectiva da filosofia perene relativamente moderna. Então, veja, libertando-se desse condicionamento, prossegue Herculano Pires, o homem se reintegra na sua natureza espiritual, torna-se espírito na plenitude da sua essência divina. Sócrates já dizia, sem a convicção de que vou me encontrar primeiramente junto dos deuses sábios e bons, e depois dos homens mortos que valem mais do que os daqui, eu cometeria um grande erro não me irritando com a morte, contra a morte. Olha que coisa, que segurança de Sócrates. Ele estava prestes a beber cicuta, estava prestes a morrer. Mas tal era a segurança de Sócrates na imortalidade da alma que ele conseguiu emitir esse enunciado, imagino eu, porque eu não estava lá, com uma tranquilidade sem tamanho. E isto, sem sombra de dúvidas, é fruto de uma educação. A doutrina espírita, no seu processo educacional, se eu posso dizer de forma resumida, é, de fato, um processo de educação para a morte. Por fim, no Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo 2, item 4, e eu termino essa nossa reflexão teórica com o pensamento de Allan Kardec, ele vai nos dizer que, para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la no seu verdadeiro ponto de vista. Isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Veja que coisa interessante pedagógica. Fazer do plano espiritual uma ideia tão exata quanto possível. Por que Kardec diz isso? Porque é claro que o mundo espiritual está imerso no mundo da subjetividade, no mundo das possibilidades. Nós não temos, dentro desta realidade dimensional da matéria, a não ser quando fenômenos de efeitos físicos podem acontecer, ou a não ser por informações dos próprios espíritos, mas nós não temos uma dimensão exata de como funciona, por exemplo, o plano espiritual, de como é a dinâmica existencial na pátria verdadeira, em que pese, volto a dizer, as informações de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, de Andrew Jackson Davis, de Emanuel Swedenborg, que foram indivíduos que nos trouxeram grandes informações a respeito desse plano. Mas ele existe. E Kardec nos exorta a penetrar pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota, da parte do espírito encarnado, um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. Então, em suma, a educação para a morte, ela vai nos propor uma ressignificação do nosso apego, dos nossos laços. Porque a partir do momento em que o indivíduo se percebe espírito,
A partir do momento em que ele entende que o seu futuro lhe reserva a imortalidade, ele enfrenta a morte tanto quanto possível, com mais tranquilidade, porque lhe é sólida a certeza de um reencontro. Por fim, John Donne vai nos oferecer um lindo poema em que ele chama de Soneto Sagrado número 10. Morte, não se orgulhe. Morte, não te orgulhes, embora alguns te provem poderosa, temível, pois não és assim. Pobre morte, não poderás matar-me a mim. E os que presumes que derrubaste, não morrem. Se tuas imagens, sono e repouso nos podem dar prazer, quem sabe mais nos darás, enfim, descansar corpos, liberar almas, é ruim? Por isso, cedo os melhores homens te escolhem. És escrava do fado, de reis do suicida. Com guerras, veneno, doença, hás de conviver. Ópios e mágicas também têm teu poder de fazer dormir. E te inflas envaidecida? Após curto sono, acorda eterno que jaz, e a morte já não é. Morte, tu morrerás. Muito obrigado. Que maravilha, Florencio! Nós agradecemos a você essas palavras enriquecedoras, consoladoras, esclarecedoras que você nos propôs agora. E nós convidamos você novamente agora para fazer a prece final. Eu me emocionei demais com a sua experiência no hospital. Falar da prece, a prece é um tema que eu amo, porque através da prece tanta coisa pode mudar, se não a situação mudar em nós mesmos, dentro de nós, não é? Se a prece não pode mudar a situação, muda a nós. Sempre traz uma mudança. E eu quero agradecer muito a você. Receba um abraço em nome do Lar do Coração. Agora eu vou falar para todo mundo que os olhos de Dr. Bezerra são verdes enferrujados, não são azuis. Porque você viu. Eu vi. Você pode fazer a prece para a gente? Pode sim. Amigo Jesus, neste momento em que todos nós estamos mergulhados na incerteza, em que tantos corações são afetados pela dor da perda dos seus entes queridos. Em primeiro lugar, deixa-nos agradecer, nós os espíritas, por podermos compartilhar, ainda que de forma fragmentada, as certezas da imortalidade gloriosa. Permite que esses conceitos possam se disseminar por todos os corações sofridos, a fim de que mais consolo e esperança os visitem nesse momento de dor. Envolve aqueles enfermos que se sentem abandonados nos leitos dos hospitais, dos seus amores. Fortalece-os na esperança e na fé. E a nós todos, Senhor, eis que aqui estamos. Protege-nos das vibrações infelizes da desesperança.
e que mais confiantes nos desígnios de Deus, possamos todos nós arregimentar esforços para construirmos nas nossas trajetórias existenciais os sustentáculos da fé, da esperança e da paciência. Porque, conforme dizia Maria, a Santíssima, a Chico Xavier, quando enfrentava um momento de dificuldade, tudo. Muito obrigado, Senhor, por esses momentos maravilhosos que vivemos aqui. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Então, nesse momento, nós agradecemos novamente a Florêncio. Que Deus lhe abençoe, que você possa continuar realizando esse trabalho tão bonito que você faz, junto com a espiritualidade, atendendo, acolhendo pessoas, atendendo, acolhendo encarnados e desencarnados. Que Deus lhe abençoe, que você continue levando a mensagem consoladora aos 4 cantos do mundo. E a todos vocês que estão conectados conosco, nós desejamos paz. Paz para Florêncio, paz para Tarcísio, paz para mim, paz para cada um de vocês, paz para toda a nossa família. E que Deus possa nos abençoar sempre. Um beijo, Florêncio, no seu coração. Estenda o nosso abraço a Tarcísio e até breve. Até. Um beijo. Beijo.